Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala galera que aqui acompanha aqui o podcast 45 Minutos. Estamos começando agora a nossa live nesta terça-feira, 21 de maio, nesse exato momento, para quem não está acompanhando ao vivo. E para quem está acompanhando ao vivo, são 1h48. E não tão pontual quanto Fred Figueroa, não tão bonito quanto Celso Shigami. Quem está na apresentação hoje sou eu, junto aqui com meus amigos Lucas Holanda e seu cavanhaque nada moderno. E nosso companheiro também, Pedro Maranhão, que está sempre aí por dentro das notícias do esporte. Ultimamente também acompanhando o futebol paraibano. E eles estão comigo aqui para fazer o NE primeira edição. Como eu falei, hoje estou inaugurando aqui a apresentação. Tomara que dê tudo certo, mas vamos embora. Me recuperando de uma pequena rinite que eu tive ontem, uma crise, mas vamos embora. Lucas, boa tarde, suas primeiras impressões, seus primeiros comentários. Vamos lá. Boa tarde, Mala, boa tarde, Pedro, boa tarde a todo mundo que está ligado. Programa com boas pautas aí, prévias aí de Copa do Brasil, hoje e amanhã, e na quinta também, né, com nordestinos em campo, mas vamos começar por hoje aí, que tem muita coisa, e também fora da Copa do Brasil aí, né, Série B, Série C, vamos embora. Verdade. Pedro, suas primeiras palavras para nosso programa de hoje. Boa tarde, Mara, Lucas, todo mundo que está chegando aí para acompanhar o programa, né? Teve venda no futebol nordestino, a gente vai bater um papo sobre isso aí, né? A torcida do Vitória vai se interessar por esse tema, porque até pouco tempo o jogador estava por lá, né? Então, movimentação interessante aí no mercado, um pouco surpreendente, acho que tinha um potencial para mais, né? Mas, como o Lucas disse aí, tem muita Copa do Brasil também para a gente conversar e outros assuntos interessantes. Boa. A gente já deu uns pequenos spoilers aí, mas antes da gente de fato entrar no nosso programa, eu peço aqui de coração para que vocês deixem seu like aqui no nosso vídeo. Pegue o link também, compartilhe aí no seu Twitter, no seu X, né? Que agora é XX, conforme vocês querem chamar aí também. Mande no grupo do WhatsApp. Enfim, vamos fazer esse programa aqui bombar mais. Porque quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês compartilham, mais o nosso programa aqui vai ser divulgado e as nossas carinhas bonitinhas aqui de hoje vão aparecer pro Brasil e pro mundo, né? Menos a de Lucas, que tá cansada pra caramba, né? Ataque pessoal já, na segunda. Não, nada pessoal, não. Que isso? Isso é de coração. Mas vamos embora. Bom, como Pedro e Lucas já falaram, a gente tá cheio de pautas, mas eu quero começar aqui o nosso programa de hoje e até pedir ajuda aí para Lucas e Pedro para a gente falar hoje inicialmente sobre a Copa do Brasil, né? Depois de alguns dias, algumas semanas de folga, focado mais na Série A e B, né? No Brasileirão e na Copa Libertadores e Sul-Americana. Hoje a gente tem uma rodada com alguns jogos e dentre esses jogos tem dois times nordestinos que entram em campo. A gente vai começar a falar sobre o Fortaleza, né, que hoje encara o Vasco fora de casa, né, o jogo lá no São Januário, naquele clássico horário de 21h30, um jogo que o Fortaleza no primeiro jogo ficou no 0-0, né, teve algumas chances e tal, não soube aproveitar o fator casa para abrir uma pequena vantagem, né, a gente sabe que nessa fase da competição são jogos de ida e volta, né? E o que tiver maior pontuação, enfim, sair vencedor nessa fase avança, né? Para as oitavas de final. E o jogo foi 0-0. E como a nossa matéria aí do nosso companheiro Iago Mendes está mostrando,
O Fortaleza vai para essa partida com alguns desfalques, né? Os principais dele são o zagueiro Emmanuel Brits, né? Que saiu ainda durante o jogo lá contra o Boca Juniors, e também o Sacha, né? Mas vamos lá, começando nossos trabalhos aqui. Lucas, como eu falei, 1-0 no primeiro jogo, e hoje o Fortaleza vai para São Januário, precisando vencer pelo placar mínimo, né? 1-0, sei lá, qualquer placar com um gol de diferença já é suficiente para o Lion. E o Vasco, principalmente, né? Que a gente até pode debater um pouco, até a sua opinião sobre isso, se isso pode impactar ou não no jogo de hoje. Mas todo esse problema de bastidores do Vasco, né? Principalmente com a SAF, que está aí com um problema muito sério financeiro, né? Para surpresa de muita gente. Afinal, todo mundo esperava que o Vasco, nesse momento, poderia estar num outro patamar já, né? Financeiro, de reforços, enfim, de momento num contexto geral, mas que vive esses momentos turbulentos nos bastidores. Tu acha que... É difícil, né? A gente saber, a gente tá com um pouquinho longe, mas será que isso pode ir para campo hoje, de certa maneira? Ou pode servir de bastidores, aliás, de combustível, né, nos bastidores, para fazer que o Vasco deixe de lado aí os seus bastidores e que dentro de campo é outro assunto? Qual a sua opinião sobre isso, Lucas? Pois é, Mal, eu tava lendo assim nesses últimos dias e, de fato, assim, a galera que cobre o Vasco trabalhou triplicado, assim, nos últimos dias, porque, de fato, foi muita coisa, assim, né? Muita ação na justiça. O clube associativo tomou, né, o controle do futebol da SAF, da 777, que é a empresa lá, né, que investiu no Vasco. E hoje também saiu uma matéria falando que pela primeira vez o Vasco teve atraso salarial, né? No direito de mais, na verdade. Não acontecia isso há 2 anos, se não me engano. E era para pagar dia 20, né? Não foi pago. E aí, na matéria do GE, diz que a expectativa é quitar os valores até o final da semana, né? Então, assim, de fato, eu acho que o momento do Vasco fora de campo é muito turbulento. Difícil a gente prever se isso vai entrar ou não em campo, porque acho que tem toda uma soma de fatores aí, né? Porque é um jogo eliminatório. A gente sabe que uma classificação no mata-mata pode virar a chave para o Vasco e, naturalmente, isso entra em campo. O novo treinador do Vasco deve acompanhar o jogo em São Januário, né? Ele chegou ontem, no domingo, na verdade, foi anunciado hoje, o português. Mas o Vasco ainda vai com o interino, né? O Rafael Paiva, que também comandou o time lá contra o Fortaleza. Mas, assim, acho o jogo muito difícil para o Fortaleza. Acho o jogo difícil. Mas, naturalmente, tem todas as condições de passar. Já mostrou que é um time acostumado a jogos grandes. A gente viu isso na semana passada, quando conseguiu arrancar um ponto importante contra o Boca Juniors fora de casa. Mas eu acho que é um jogo também que não pode se deixar levar por esse momento turbulento do Vasco dentro e fora de campo, né? Porque o Vasco ganhou do Vitória, mas mesmo assim também dentro de campo também é um time muito, muito problemático, né? Não por acaso trocou de treinador e passou algum tempo aí com o interino. Então é um time que tem muitos problemas dentro de campo. O Fortaleza, no primeiro confronto, eu lembro muito bem, fez um primeiro tempo para basicamente definir o confronto, teve chance para fazer 2-3-0, acabou não fazendo nenhum. Parou no bom goleiro Léo Jardim. No segundo tempo, o Vasco já conseguiu minimizar um pouco. Então, o Vasco de São Januário é muito forte, né? A gente sabe disso. Embora não signifique que seja imbatível. Então, acho que é o jogo Fortaleza fazer o que vem fazendo, sabe? Tem um jejum incômodo aí, né? Do jogo sem ganhar, mas tem alguns contextos que precisam ser levados em consideração, né? Nessa soma aí, né? Então, vejo um jogo muito equilibrado, mas com boas chances do Fortaleza ir lá também e buscar essa classificação. Perfeito. Pedro, conforme a matéria do nosso companheiro Iago Mendes, o nosso Lion hoje vai para o jogo com alguns desfalques. Até eu vou ler aqui a provável escalação, que hoje pode ter João Ricardo, Tinga, Kuzevic, Tite e Felipe Jonathan, Zé Wellison, Hércules Pochettino, Iago Pikachu, Machuca e Lucero. É um time assim que, se você falar, tem alguns desfalques e tal, mas assim, na teoria, é um time que a gente já conhece, né? A gente já sabe que nos últimos anos o
time do Fortaleza vem mudando algumas peças, mas basicamente a gente consegue escalar de cabeça. Mas mesmo assim, eu acho que é um time competitivo para ir hoje lá em São Januário e conseguir um bom placar, né, Pedro? Com certeza. Lucas fez bem em trazer o cenário do Vasco aí, que assim, apesar do momento conturbado fora de campo, quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, as equipes estão basicamente na mesma situação, né? O Vasco tem 6 pontos, ganhou do Vitória, Fortaleza tem 7, então estão os dois naquela zona próxima da tabela. Óbvio que hoje o foco maior do Fortaleza é a Sul-Americana, né? É o líder do grupo, vem fazendo um bom papel aí, mas é como você também disse, aquele primeiro jogo do Fortaleza que empata com o Vasco era um bom jogo para conseguir abrir uma vantagem, né? Mesmo que mínima. Você ir para São Januário, o Vasco nesse clima de recomeço, né? De uma nova cara depois dessa confusão envolvendo aí a 777, né? Que é a responsável pela SAF do Vasco. Pode ser um cenário não tão confortável para o Fortaleza, né? Que a gente sabe como é que funciona o futebol, treinador novo, observando, sabe? Toda essa questão interna que está envolvendo o Vasco também. Então, todo mundo quer se mostrar e justamente contra o Fortaleza, né? Numa Copa do Brasil, que é um jogo classificatório que vale dinheiro, né? No final das contas, é bom para todo mundo. O Vasco também quer, porque o futuro organizacional, né, do Vasco está com uma interrogação gigantesca. Então, qualquer premiação nesse momento é interessante para a equipe, né, até para conseguir manter seu caixa em dia. Mas o Fortaleza tem um bom time, óbvio, tem alguns desfalques, né? O Brits é o mais sentido, creio eu, aí pela torcida, quando você pega a formação do Fortaleza. Mas é uma equipe bem equilibrada, é uma equipe experiente, é uma equipe que já vem jogando junto há um certo tempo. Tem jogadores aí bem rodados no futebol brasileiro e no Sul-Americano. Então, eu acredito que o Fortaleza vai causar dificuldade para o Vasco hoje. Mas vou na linha do Lucas, né? Não acredito que seja um jogo tão fácil, não. Eu acho que as duas equipes têm condições de abrir o placar, né? De ter um jogo disputado 1-1, 2-2. Não me surpreenderia, por exemplo, se a partida fosse para pênalti, né? Porque pode acontecer também. Mas é isso, ficar na expectativa aí de que o Fortaleza consiga trazer aquele espírito da Sul-Americana para a Copa do Brasil também, né? Porque o time está precisando dar uma recuperada de fato na confiança após início de temporada bem complicado. Perfeito, Pedro. Eu até fui buscar agora aqui essa questão de cotas, né? Vale lembrar que quem passar para as oitavas de final agora vão receber um valor igualitário, né? Não tem mais aquela divisão de pote 1, pote 2, pote 3, né? De cota 1, né? Que dividia os times com maior ranking. E esse jogo hoje pro Lion vale 3,465 milhões, ou seja, é quase 3 milhões e meio que para um clube de futebol como o Fortaleza, que tem um caixa mensal alto, não só para Fortaleza, né? Mas para todo mundo, é um dinheiro já significativo que pode fazer uma diferença muito grande na hora do final do mês, né? Não só a questão de financeiro, mas também até de visibilidade, né? Porque você continua avançando na Copa do Brasil, você continua tendo essa visibilidade no mercado, né? Então tá aí um jogão super importante. E lembrar também, assim como as cotas, quem passar para as oitavas de final não tem ainda adversário já pré-definido, ou seja, todos os clubes que avançarem, vai rolar um sorteio, e aí sim, qualquer um pode pegar qualquer um. Não tem mais essa questão de... por exemplo, agora na terceira fase, os times piores ranqueados, né, ficaram de um lado do sorteio, e os clubes que vieram da Série A, da Libertadores, enfim, aquele grupo, né, campeão da Copa Verde, Copa do Nordeste, estavam em outro pote. E agora nas oitavas não, ou seja, você pode pegar qualquer adversário daqueles que se classificarem, né. E aí sim, a depender da sorte ou não, né, o Fortaleza pode... Claro, o Vasco já é eu acho que o Fortaleza nesse primeiro sorteio, assim como propriamente o Sport, que a gente vai falar já, foram um dos clubes que acabaram pegando um adversário um pouquinho mais difícil, né, logo já nessa terceira fase, né, então... Mas eu acho, agora já dando minha opinião, que eu acho que sim, é possível, principalmente pegando esse fator que eu trouxe inicialmente, que é a questão dos bastidores. Lucas trouxe dizendo que já está havendo atraso salarial, e a gente sabe, né? A gente não é jogador, mas a gente convive com o futebol, e a gente sabe que a hora que aperta no bolso, jogador uma, vou dizer assim, é uma raça um pouquinho complicada de se lidar. Ninguém quer deixar de receber o salário, a verdade é essa, mas jogador de futebol, meu filho, a hora que mexe no bolso, a gente sabe que
aquela hora de botar o pé na dividida, a gente sabe que às vezes o cara preserva o pé, mas não deixa o clube em evidência. Mas enfim, agora, assim, rapidamente ainda falando dos jogos de hoje da Copa do Brasil, a gente também tem o Souza entrando em campo, e a gente aqui vai falar rapidinho, né, sobre o Souza, que hoje encara o Red Bull Bragantino, um pouquinho mais cedo, às 19h30, lá no Nabi Abichedi, lá no interior paulista, né? O Bragantino, que nos últimos anos aí tá com o aporte da Red Bull. Então, e o Souza, que para mim, de todos os clubes do Nordeste, eu acho que é o que mais surpreende nesse começo de ano, principalmente por ter conquistado o estadual, ter eliminado na Copa do Brasil o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, que é o maior campeão, que é Hexa, eliminou na segunda fase. E agora, na terceira fase, no jogo de ida, estava perdendo até o finalzinho e conseguiu um golaço de falta lá, conseguiu um empate. E hoje joga novamente, dessa vez, da mesma maneira do Fortaleza, mas precisando do resultado positivo, ou um novo empate indo para as penalidades, né? Lucas e Pedro, rapidamente, eu acho que, assim, a vida do Souza também, acho que talvez seja um pouquinho mais difícil que do Fortaleza hoje, né? Mas eu acho que dá para sonhar ainda ou não dá para sonhar com essa classificação? É aquela questão do tudo é possível, né? No futebol. O Souza vem fazendo início de temporada muito bom, campeão paraibano, né? Vem desbravando a Copa do Brasil aí. Fez um bom jogo contra o Bragantino, saiu atrás do placar, mas depois criou várias oportunidades, causou bastante trabalho para o goleiro do Bragantino, empatou, né, com aquele golaço de falta e chega vivo, né? Vai que naquele esquema kamikaze a gente não sabe o que é que o Souza está preparando. 11 marcadores, né, para segurar esses pênaltis aí. Vai que acontece. Né? Nunca se sabe. José Mourinho mas aí para a turma que gosta de acompanhar esses jogos meio malucos, né, que podem acontecer no futebol, é uma opção boa, né? Na noite para poder acompanhar Souza e Bragantino, que eu tenho certeza que vai ser um jogo legal de assistir. Eu acho que assim, a diferença é abissal. Eu particularmente não estou muito confiante, não. Mas, eu acho que principalmente pelo fator casa, né? Porque a gente sabe que o Souza eliminou o Cruzeiro lá, né? O Souza eliminou o Cruzeiro em casa pelo fator casa. Isso é fato. Agora, o Souza vai pegar um gramado bom, né? Com um time que joga muito rápido, é muito bom. O time do Bragantino, acho que esse pode ser um fator determinante, né, Lucas? Exatamente. O fator mando de campo do Souza diferencial na Copa do Brasil. E teve até a tentativa, né, de vender o mando de campo. O presidente do Souza bateu o pé e disse que não venderia contra o Cruzeiro. E valeu a pena e repetiu o mesmo feito contra o Bragantino. Também foi bom resultado no empate, embora não tenha conseguido vantagem. Mas eu acho que hoje realmente não dá, não. Mas vamos acompanhar, né? Quem sabe aqui poderemos falar de um milagre amanhã. Boa. Falando ainda agora sobre Copa do Brasil, mas vindo para um outro leão, que é o nosso leão aqui de Pernambuco, o Sport, né? O Sport que vai encarar o Atlético Mineiro amanhã, às 20 horas, na Arena de Pernambuco. Um duelo que não vai ser nada fácil, principalmente porque você reverter um 2-0 contra um adversário como o Atlético Mineiro não é nada fácil. E a notícia que é quentinha, que a gente acabou de soltar lá no NE45, que é o nosso portal, né? O Atlético Mineiro tá vindo para Recife, que para mim é o principal jogador, né? Que é Hulk, e o Gemerson, né? O Gemerson que tá em negociação avançada com o Grêmio. Não chega a ser um titular, mas é um jogador que forma elenco, tem boa qualidade. Mas, Pedro, falando agora sobre Hulk, eu vi até no nosso grupo lá do 45, né? Algumas pessoas já dando um sorrisinho de canto, assim, pensando que talvez já possa ser um bom indicativo para o esporte, mas assim, o que muda a vida do esporte sem o Hulk, com o Hulk, enfim, fica mais fácil, não fica? Qual a sua opinião em relação a isso? Então, tem uma leva da torcida do esporte que está muito confiante para essa partida, por incrível que pareça, é aquela questão do eu vou acreditar até o final, e tá criando intriga, né, nas redes sociais, com quem discorda, né, que o esporte pode conseguir uma classificação milagrosa aí. O Atlético Mineiro, a gente bem sabe que tem um dos melhores elencos do país, vem jogando um bom futebol, mas assim, é uma equipe que, nesse retrospecto recente, não vem tão bem, porque, por exemplo, ganha do Sport naquela primeira partida, logo depois empata
com o Fluminense. Ganha, né? Do Rosário fora de casa, tem o jogo contra o Grêmio adiado e acaba perdendo para o Peñarol. Então, assim, não é uma equipe que, em relação a grandes resultados recentes, vem de vitória, 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 sabe? Então, o Sport aí tem condições, né, de desempenhar um bom papel. Obviamente que o Hulk tem seu peso, ofensivamente falando. É um cara que na outra partida ajudou bastante e o Atlético Mineiro arriscou vários chutes de fora da área, participou bastante das jogadas. O Jamerson está em negociação, né, tá para sair, mas é uma equipe com bastante qualidade, né? Tem vários jogadores ofensivos aí de talento nacional e internacional, né? Pedrinho, sabe? E vários jogadores aí com passagem marcante pelo futebol brasileiro também. Então é um adversário difícil, o torcedor que acredita continue acreditando, mas vamos ver com qual disposição esse Atlético Mineiro chega aqui também, né? É o principal ponto, porque muitas vezes você tem um resultado no colo e você senta em cima dele, né? Naquela tranquilidade. Então, vamos ver como vai se desenhar o jogo em campo e ver qual Atlético, de fato, né, vai encarar o Sport na arena. Eu acho que um jogador, quando não vem, quando ele, na minha opinião, ele é o principal, que no caso é o Hulk, é claro que você cria uma esperança, uma expectativa, né? Porra, o melhor jogador não vem, talvez fica mais factível, mas a gente tem que entender que o Atlético Mineiro hoje é um dos clubes que tem melhor elenco, né, no futebol brasileiro. É aquele time que se você tira um, já vai entrar outro, talvez não no mesmo nível, mas muito parecido. É diferente hoje dos clubes daqui do Nordeste, talvez, do próprio Sport, Náutico, enfim, Fortaleza. Fortaleza hoje é uma equipe que também já está com um elenco que eu vejo que está muito parelho, mas assim, são raras as equipes hoje que conseguem ter um desfalque e não ter um jogador a nível. Lucas, a gente até estava conversando internamente, acho que até foi tema do programa ontem, a possibilidade de talvez o Sport entrar com um time alternativo hoje, né? Claro, por conta do resultado diverso, por conta do final de semana que tem um jogo importante da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, analisando essa... claro, repetindo, é só um jogador de fato que é o que não vem jogar. Mas tu acha que isso pode fazer com que Sosso mande um time 100% hoje, daquele que ele acha que é o ideal, ou você acha que ele vai manter essa ideia de talvez botar uma equipe mista e entender que, tá mais difícil hoje contra o Atlético do que o Fortaleza no final de semana? O que tu acha? Eu não acho que a decisão vai ser tomada exclusivamente porque Hulk não vem no caso, né? Então, acho que se o Sport for poupar alguns jogadores, será exclusivamente pelo desgaste mesmo, porque, de fato, tem um jogo muito importante no domingo e a gente sabe que o cenário para amanhã é muito difícil para o Sport e aí tem que pesar um pouco a frieza dessas decisões, né? Não é fácil também você querer abrir mão de um jogo de Copa do Brasil, não sou dos mais favoráveis a isso, meter um time 100% reserva. Acho que não há necessidade, mas existem peças que naturalmente têm um desgaste maior que outras e a depender da condição física, caso possam sentir algum desgaste pensando em domingo, então que se preserve amanhã. Acho que a prioridade precisa ser domingo, no caso do Sport, sabe? E aí não precisaria poupar todo mundo, não, mas aqui dando um exemplo, Gustavo Coutinho, Zé Roberto jogou mal e pouco no último jogo, né? Então, por que não testar titular? Mesma coisa Alan Ruiz, pode ser um titular ali, com o Ortiz, Lucas Lima no banco, já que vem em um ritmo muito frequente aí, mas acho que o torcedor do Sport precisa acreditar, assim, não ofende ninguém acreditar, é um jogo em casa, acho que o público deve passar dos 25 mil, até o Alto Parcial tinha 15 mil, né? Isso, eu estava olhando agora, 15 mil já é um público, se não me engano, Pedro pode me ajudar. É maior que de sábado. É maior que de sábado já, né? Ou seja, com mais de 24 horas pro jogo ainda, a gente já vai ter um público maior do que foi final de semana, né? Pois então assim, pode chegar na casa dos 25 mil, enfim, a gente sabe como um confronto eliminatório pode ser, né? Agora, o Atlético, assim, para mim, um ponto que é fundamental nesse confronto é que
para além do que o Atlético tem de elenco, assim, e dá ótima vantagem, o desempenho do Atlético, assim, para mim, repito, é o time que melhor joga futebol no Brasil hoje, na minha opinião, sabe? Perdeu esse jogo aí que o Pedro falou, do Peñarol, né? Mas acho que não pode ser tratado como regra. Contra o Fluminense, buscou o empate, né? Depois de falhar individualmente, e buscou o empate com 2 gols do Vargas, que deve ser o substituto do Hulk, né? É um cara que foi recuperado pelo Milito, bom atacante aí, então, por mais que venha sem Hulk, que para mim também é o maior jogador, o cara mais diferenciado, embora a lista seja vasta, né, no ataque, com Paulinho, Scarpa, Zarate, bom jogador também. Vargas é mais um aí dessa leva e é um Atlético muito, muito forte. Mas, repito, o torcedor está no direito de acreditar e vamos ver, né? Como o Sport vai se comportar aí. Agora, acho que o pessoal foi muito falado isso ontem no programa da noite. É um jogo que também não pode ser balizador para a temporada do Sport, né? Independentemente do que acontecer, o Atlético não é a regra do Sport na sequência do campeonato, né? Não mas tem um limite, também tem um limite, né? Também se o Sport levar 5-0, não dá para deixar passar. Concordo. Então, assim, falo no sentido de não conseguir classificação, que é o cenário mais provável, né? Mas é isso. Pronto. Pedro, tu teve ontem no treino do Sport, né? Claro que ultimamente está difícil de a gente ver de fato o que acontece no treino, 100%, mas traz um panorama do que você viu ontem lá no treino, o que você acha que pode acontecer nesse time do Sport contra o Galo amanhã? Então, um dos pontos interessantes ontem foi, primeiro, a entrevista do Gustavo Coutinho, né, que foi questionado para ele sobre essa questão de poupar. Ele disse que, óbvio, é uma decisão do Sousa e da comissão técnica, né, o pessoal da fisiologia, que pode detectar alguma questão de possível lesão, mas ele disse que quer jogar e que todo mundo quer jogar, né? Então é muito difícil você convencer um atleta desse, a não ser que seja para prever, né, ou precaver ele de algum tipo de lesão, de ficar fora de um jogo como esse, né? Atlético Mineiro, Fortaleza, grandes jogos, todo mundo quer jogar, né? Então, assim, esse foi um dos primeiros pontos. E o outro ponto foi que o Mariano Souza, antes do treino começar, bateu um papo, acho que de uns 20 minutos, assim, com a imprensa. Tava eu, o Felipe Luna, a Giovana, lá, bateu um papo com ele. E no final dessa conversa, que a gente conversou muito sobre o jogo do Avaí, eu falei para ele, eu fiz, Souza, a torcida tá mais preocupada com o jogo contra o Fortaleza no final de semana do que esse jogo contra o Atlético. Porque na cabeça de muitos torcedores, a derrota já é aceitável. Ele olhou para mim e fez, não, a gente vai com tudo pro jogo. Então, assim, pela linha do Coutinho e por essa fala do Sousa, óbvio, pode chegar, ele pode poupar alguns atletas, pode dar uma mudada, né? Mas o pensamento deles, assim, pelo menos pra gente, né, nesse contato superficial, é que vão tentar entrar em campo com força máxima para tentar o milagre, né? Ou pelo menos tentar ganhar de 1-0 ou igualar a partida para tentar levar para os pênaltis, sabe? O treino, de uma maneira geral, é só aquele famoso bobinho, né? Inicial, quando posiciona todo mundo, nosso companheiro assessor de imprensa do Sport, Marcelo Bandeira, faz assim, galera, vou pedir para vocês se retirarem. Então, inicialmente, o que é que deu para ver? Que todo mundo que estava fora de combate nas últimas semanas participou, normalmente do bobinho, correndo, dando carrinho, pulando e se posicionou, né, para treinar. Fábio Matheus e Zé Roberto, né, que vinham de lesões e entraram em campo contra o Avaí. Pedro Martins também, que vinha se recuperando de uma lesão muscular, também está disponível. E o Chico, que também ficou fora das últimas 2 partidas por opção do Mariano Souza, também estava lá treinando normalmente, né? Então, esse é o panorama do esporte, provavelmente com força total, né? Hoje ainda tem um treino, a gente não sabe o que é que pode acontecer para esse jogo contra o Atlético, e fica essa interrogação, né? Se teremos um esporte 100%, apesar dessa grande decisão contra o Fortaleza, se o Souza vai dar uma mudada na equipe. Ô Pedro, o treino hoje é aberto ou é fechado para a imprensa? Fechado para a imprensa. Aí é só para a galera, a torcida, né, que às vezes fica cobrando a gente talvez mais informações, mas é isso, ó, a gente tem direito a ir para um treino, que a gente pega só o aquecimento, então você supostamente vê de fato o que está acontecendo ali, mas, por exemplo, Pedro Martins estava lá, mas aí, será que depois da hora do jogo, do treino para valer, será que vai ou não vai? Hoje que é o pré-jogo, né, que geralmente, por mais que não seja algo muito forte, mas a gente sabe quem está ali treinando em campo, então assim, a gente não tem acesso, né?
Então, às vezes, é só para transmitir para vocês que às vezes não é fácil buscar as informações, a gente tem que vasculhar muito, fazer muito contato, e às vezes mesmo assim a gente não consegue, né? Só para fechar a pauta da Copa do Brasil do esporte, Pedro, que é o setorista, vamos ver se tu fez o dever de casa. Quantos jogos nesse ano que o esporte venceu por 3 gols de diferença? Foram 3, né? Eu vi a matéria, não sei se eram 3 ou 4. Eu vi a matéria. Porque viu a matéria, exatamente. Boa matéria. Viu a matéria. Então é isso. Eu até fiz esse levantamento e passei para a Laura hoje de manhã. Neste ano, o esporte venceu 3 vezes por 3 gols de diferença, que é o resultado que o esporte precisa passar para ir direto para as oitavas de final. Que foi contra o Central, no Pernambucano, que ganhou de 4-1, Juazeirense, 3-0 na Copa do Nordeste, e agora recentemente contra o Brusque, 4-1, né? E por 2 gols de diferença, que é o resultado que vai para as pênaltis, foram outras 3 vezes, que foi contra o Afogados, no Campeonato Pernambucano, 3-1 contra o 13, no Nordestão, e 2-0 contra o Vila Nova. Então, é um cenário que não é tanta novidade assim para o esporte, né? Que já conseguiu. Então, que é possível acontecer. Não é difícil, mas já aconteceu no ano, né, Pedro? Só um detalhezinho, Mala. Todos os dias, né, rola uma reunião entre a diretoria do esporte e o comitê, né, de comitê gestor de futebol. E antes do treino, os diretores Rafael Campos e Guilherme Falcão bateram um papo com o Mariano Souza. Acho que de uns 20 minutos a gente ainda conseguiu observar isso. Depois chegou o Ricardo Drubsky, né? Conversou com a gente também, ficou por ali. Então, assim, a diretoria está perto também, sabe? Está acompanhando, está monitorando tudo, porque muitas vezes você vai, né, o dia a dia, e às vezes a diretoria não está, porque está resolvendo outras questões. É importante, eu acho que a presença nessa semana, né, de decisões, somente depois de 2 derrotas, você vê essas figuras de bastidores, né, chegando junto, conversando, sabe? Mais próximo, assim, eu acho que é importante. Massa. E para fechar agora a nossa pauta do esporte, vamos para o último tema que a gente separou aqui, que foi sobre a convocação do Pedro Lima, né? A gente não está aqui questionando a convocação, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais se vai para a seleção, mais se ganha de visibilidade, o retorno financeiro pode ser muito grande, mas nesse caso que a gente vai debater agora é a questão da liberação ou não do Pedro Lima. Por que a gente está falando isso? Esses jogadores que foram convocados para a seleção sub-20, eles foram convocados por um período de treinamento, ou seja, não é nenhuma competição, não é nenhum jogo, é mais para o técnico Ramon Menezes observar os jogadores. Mas assim, ele observa todo jogo, né? Enfim. E a grande questão dessa matéria é sobre a liberação. A gente já viu que o Flamengo vai pedir, acho que se não me engano o Palmeiras vai pedir também, né? A liberação de alguns jogadores. Palmeiras de 3, Flamengo de 1. Pronto. Lucas, o que você acha sobre essa questão toda dos clubes pedirem a liberação de jogadores que estão sendo convocados, principalmente porque são jogadores que hoje, por mais que sejam jogadores novos, são peças fundamentais dos times profissionais, né? Então, eu queria a sua opinião sobre qual atitude que o esporte deveria tomar. Perde Pedro Lima por algumas semanas, eu não me lembro agora qual é o período certo, se vocês puderem me ajudar, ou deixa ele e tenta achar esse ganho, né? Quando eu falo ganho, eu não vejo outro ganho a não ser financeiro, né? Ganho financeiro e visibilidade, né? Então eu queria a tua opinião sobre se você estivesse do outro lado, no caso do lado do esporte, você pediria a liberação dos jogadores ou deixaria ele treinar lá? Pois é, eu acho que essa situação assim não é tão simples olhando pelo lado do jogador, né, que naturalmente quer estar presente na convocação. Olhando pelo lado do esporte, aí eu acho que não tem muito debate, não. Acho que se o esporte passar do Fortaleza e for para a final da Copa do Nordeste, que é justamente quando o Pedro Lima pode estar treinando com a seleção sub-20, aí eu acho que o esporte precisa pedir para ele não ir, né? Não liberar e ele... Porque assim, a gente não está falando de um jogador que é reserva, que entra pontualmente, que tem uma minutagem de um reserva. A gente está falando de um titular absoluto, de um dos pilares do time de Souza, né? Então, e assim, não é uma competição, é um período de treino, né? E aí, claro,
comparando com outros que pediram, a gente vê o Palmeiras e Flamengo com elencos bem mais recheados aí em comparação com o Sport, também pediram para não liberarem os seus respectivos jogadores, né? Então, eu acho que o Sport, em caso de classificação para a final da Copa do Nordeste, se superar o Fortaleza no domingo, tem que pedir para Pedro Lima não ir, porque, repito, a gente não está falando de um simples reserva, de um jogador com pouca minutagem, mas sim de um dos pilares do time, né? E perder... E assim, por mais que o reserva dele, né, o Rosales, não tenha comprometido nas últimas vezes que foi acionado, a diferença é muito grande. Então, agora, não é uma equação fácil, tá? Na matéria de Pedro aí, o diretor do esporte, acho que é Rafael Campos, ele fala sobre o ganho de visibilidade, o ganho pessoal do atleta, por mais que seja um período de treino, né, de estar lá, a gente sabe que todo jogador sonha com isso, mas tem o lado do esporte também que, repito, se passar, precisa... Não pode perder um jogador tão importante como esse para a final, um eventual final. Pronto. Pedro, você que falou aí com o diretor, traz teu sentimento aí, porque agora que eu acabei de trazer essa informação, de fato, se o Sport passar do Fortaleza ou o Sport perde o Pedro Lima para uma eventual final de Copa do Nordeste. Mas pelo que você falou, movimentou aí nos bastidores, traz pra gente aí, o que você sente, o que você acha de fato que vai acontecer. Eu acho que assim, você não pode morrer de véspera, né? Primeiro, passa do Fortaleza, que é um jogo muito difícil. Depois, você se preocupa, né, com essa questão do Pedro Lima. Não se sabe nem se o Sport vai conseguir passar ainda, porque é um jogo muito complicado e todo mundo tem noção disso, apesar de ser um jogo único, na arena, provavelmente com 45 mil pessoas, né? Pro Sport também. Vai ser o grande jogo, né? Desse recorte agora de temporada inicial, né? Então, assim, eu, particularmente falando, liberaria o atleta, apesar de ser um período de treinos. Por quê? Porque o ganho que o Sport pode ter futuramente com essa venda de Pedro Lima pode salvar a temporada, pode abrir as portas do clube para o mercado europeu, apesar de ser um período de treinos. Entendo a questão dele ser titular, obviamente, mas assim, é um garoto, é muito novo, vem tendo suas variações normais durante algumas partidas. Óbvio, é um cara que todo mundo já enxergou que tem mais qualidades ofensivas do que defensivas, ainda precisa amadurecer algumas coisas, sabe? Pulou etapas, e isso todo mundo concorda, porque tem o seu talento fora do comum, né? Hoje o Sport conta com 3 alternativas que poderiam fazer o setor, que é o Roberto Rosales, que também está pré-convocado, né, para a Copa América, que pode desfalcar o Sport em algum recorte aí da temporada. Tem o Fabinho, que também pode jogar pelo setor, e o Fabrício Domingues, que também pode jogar de lateral esquerdo, né? Alisson, Cassiano e Nasson também podem quebrar esse galho. Então, assim, eu não enxergo um caos ali naquele setor, sabe? Ô, Pedro, só para não perder o gancho, o Gabriel Miranda fez uma pergunta relevante aqui. Ele perderia os 2 jogos da final ou um jogo da final só? Os dois. Os dois. Ah, entendi. O tempo As finais de treino são 5. É de 3 a 11. As finais são 5 e 9, se não tiver enganado. 5 e 9, exatamente. Se o Sport não for para a final da Copa do Nordeste, ele perderia o jogo contra o Paysandu. Mas aí, ok. Aí acho que não tem nem debate, se não for. Mas aí só... Mas é o peso da escolha, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, algumas ligas da Europa permitem que o atleta possa jogar a partir do momento que ele tenha X convocações para suas seleções nacionais. Sabe? Eu acredito que as categorias de base também têm um peso nisso. O Pedro já disputou a Copa do Mundo Sub-17, né? E competições pela Sub-20 também pesariam, né, para esse currículo, provavelmente internacional, que ele vai ter, né? Para não ter nenhum tipo de restrição em alguma determinada liga, dependendo para onde ele seja vendido, né? Mas é uma decisão interna que os diretores vão ter que entrar num consenso aí junto com o Mariano Souza. Mas é uma perda, né? É um garoto que vem agregando, vem ajudando, tem todo um potencial, mas pelo pensamento futuro, eu o liberaria. Você corre o risco de perder o Pedro Lima, mas eu liberaria. Eu acho que Rosales, Fabinho, Fabrício seguraria, né, essa bomba numa possível final.
mas tem o peso, né, de você perder o garoto também. Não é fácil, mas eu acho que eu iria por essa linha. Pronto, então eu acho que essa informação, eu não tinha me atentado a isso. Se o Sport perdeu o Pedro Lima, eu acho que, na verdade, eu concordo com o que está no título aí e com o que o Sport está falando. Eu acho que analisaria, de fato, esse jogo no final de semana e jogo a jogo, exatamente. E caso passasse, eu acho que depois dessa informação que eu não tinha me atentado, que perderia os dois possíveis jogos da final, eu não liberaria. Simples, porque, de fato, ele é um jogador titular, não tem um reserva à altura, por mais que ele é um menino, tem seus defeitos, mas eu acho que ele tem mais virtudes do que defeitos, né? Caso não passe para a final, eu liberaria. Eu acho que essa fica a minha opinião registrada aqui, porque eu acho que daí o peso de você não ter o Pedro Lima numa Série B, que é um pouquinho mais longo, que você pode rodar mais o elenco, você pode botar Fabinho, pode botar Fabrício Domingues, enfim. O próprio Rosales, claro que vai ter a Copa América, a gente não sabe de fato se ele vai, né? Ele está numa pré-lista, mas eu acho que se passar para a final, eu não liberaria, tá? Pessoal, vamos agora mudar de pauta, mas antes disso eu queria pedir novamente para vocês deixar o seu like aí. A gente está com menos da metade do que a gente tem online aí, então deixe seu like e fortalece, que para a gente é muito importante. Quanto mais você curtir, quanto mais você compartilhar a nossa live, mais a galera vai ser vista, mais a gente vai ser visto, então é isso aí. Vamos partir para o Timba agora, uma matéria que Lucas fez agora de manhã, que é bem interessante, sobre o Náutico prevendo aí o novo lançamento dos uniformes para a segunda quinzena de junho. Lucas, o que você tem dessa informação aí? Traz para a gente aí o que você apurou. Enfim, o Timba vai estar de uniforme novo em breve aí. Pois o Náutico trabalhava com o lançamento desses novos uniformes da Diadora, né? Porque o acordo entre Náutico e Diadora, que vai ser a nova fornecedora de material esportivo, foi assinado em março. A gente trouxe lá na época. E vem substituir a marca própria, né? Que o Náutico vestia desde 2019, a N6. Então, existia a expectativa de o Náutico lançar as camisas, os uniformes, já para primeira, segunda rodada da Série C, né? O planejamento era esse. Mas houve um atraso, assim, por conta lá. O Náutico tentou antecipar, mas não foi possível junto à Diadora. E aí, a expectativa agora é que seja lançado na segunda quinzena de junho, sabe? Os modelos já foram aprovados internamente, né, pelo clube. E tem um destaque que, e aí, se algum narrador estiver acompanhando a nossa live, e até mesmo quem assiste, o Náutico tem a numeração azul no uniforme, né? Desde 2013, se eu não me engano. E agora vem com a numeração branca, né? É uma das novidades aí. Branco por cima do branco? Não, mas vai ser branco por cima do branco, não. Vai ficar... Vai ficar ser branco difícil de enxergar. Não, mas vai ser branco por cima do branco, não. Não vai ser... A camisa não vai ser... Pode ser que então seja ao contrário, né? O branco por cima do azul. Será que é isso? Não, mas vai ser tipo... A numeração da parte de trás é azul, por exemplo. Não fica naquele vermelho. Não vai ser daquele jeito. Vai ser branco. Entendeu? Que era o modelo que o Náutico usava antes. Eu acho o azul muito feio, assim, de verdade. Acho, para quem trabalha assim, de identificar por numeração, é impossível, pô. Para o narrador, assim, é terrível. Então, assim, a previsão de lançamento na segunda quinzena de junho, né? Há uma expectativa aí com esse novo uniforme da Diadora, né? A gente sabe que fornecedor novo traz uma expectativa. Também vai ser a primeira vez que o Náutico vai ter a Diadora, né, como italiana, fornecedora, fornecedora de material esportivo, e também vai significar um rompimento, né, já que o Náutico desde 2019 vestia a N6, né, e agora vai voltar a ter uma fornecedora de fato, né. Antes da N6, a última foi a Topper, né? Que foi de 2016 até 2019. Nessa matéria aí tem bem detalhado todos os fornecedores que já vestiram o Náutico no século, né? Desde 2001. Tem Finta, Wilson, Champs, Lupo, Pênalti, Garra, Umbro, Topper, N6 e agora a Diadora aí, né? Vamos ver o que a Diadora vai trazer de novidades.
Pronto. Então a gente aguarda aí, né? A gente no geral, quando a gente fala a gente, é a gente mesmo e a torcida do Náutico, né? Eu acho que eu gosto muito dos tênis da Diadora, então eu não me lembro de fato agora de cabeça. Eu sou muito ruim para essas coisas. Algum padrão assim que tenha a Diadora como fornecedora. A Roma, né, da Itália, é muito tradicional. A Roma, verdade. A Roma. Muitos anos. Eles retomaram aqui no Brasil e aí eles estão com São José de São Paulo, Ponte Preta e Curitiba. O Vasco foi também, né? Não sei se ainda é. Isso, no Brasil eles tiveram Vasco, Palmeiras, Bahia e Atlético Mineiro, nos anos 90 e 2000. E teve a próxima seleção da Itália. Vamos ver, né? Tô ansioso, porque todo lançamento de camisa sempre gera uma gera uma expectativa legal. Gera uma expectativa muito boa. E também fica que não sai alguma coisa muito feia, né? Porque quando sai coisa feia, isso gera uma repercussão imensa, né? Eu me lembro agora a última que foi do Atlético Paranaense. Eu acho, nossa, foi uma repercussão muito negativa, né? Até a galera se acostumar. E a gente sabe assim, que essa questão de camisa, o torcedor precisa de um pouquinho só, assim, para engajar, né? Time, assim, minimamente bem, e a galera, torcedor do Náutico vai chegar junto, vai entrar dinheiro pro clube, então torcer aí para que o clube consiga se ajeitar minimamente no futebol, né? Até lá. Será que vai ter algum segundo uniforme muito diferente ou deve seguir uma linha mais tradicional? Não, até não tenho essa informação, mas o modelo do 1 eu não vi, né? Mas pelo que a gente, assim, tem umas inspirações no modelo do 1 que eu achei legal. Vamos ver se de fato vai ser concretizado. Boa. Vamos seguir agora seguindo o time, mas com uma outra notícia que sai agora de manhã lá no portal NE45. Fica aqui desejar o nosso incentivo para você entrar no ne45.com.br, que Lucas pode seguir comentando, que é o presidente do Náutico explicando sobre a possibilidade do adiamento da Série C em algumas rodadas, assim como aconteceu com a Série A. A gente sabe que o Rio Grande do Sul está passando por um momento muito difícil, e na Série C 3 times estão disputando, que é o Caxias, o São José e o Ipiranga. Dos 3, o que mais foi afetado é o São José, porque fica na região metropolitana, o Caxias e o Ipiranga nem tanto, né? Foram regiões afetadas, mas não tanto quanto Porto Alegre. Mas eu estava olhando, Lucas, rapidinho aqui as aspas do presidente. Eu achei que ele falou e não falou nada, né? Para ser bem sincero, né? Mas você que estava lá ontem, que você acompanhou a coletiva, traz para a gente esse sentimento aí, as impressões do presidente, se ele acha ou não que deve parar o Brasileirão da Série C. O discurso de Becker foi na linha de ir analisando, assim, dia a dia, né? Como se vai evoluindo ou não essa questão. Agora, eu acho que não precisa tomar decisão hoje, mas é importante que, e aí já acho que é de responsabilidade da CBF, que se tenha um plano, né, para ver o que de fato vai acontecer. Eu, particularmente, acho muito, muito, muito difícil o campeonato parar, feito a Série A parou. Acho que eu diria que é 99% de chance de não parar. A maioria dos clubes, inclusive, no primeiro momento, não aderiram à paralisação, o próprio Náutico, inclusive. Então, assim, acho muito, muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. E aí, nesse cenário de não paralisar, o Náutico teria 2 semanas sem jogar, porque são 2 jogos contra a Gaúcha em sequência, depois do jogo contra o Remo, né? E aí eu realmente não sei como isso iria fazer, até porque a situação lá ainda está longe de estar resolvida, né? A Série A está paralisada até dia 27, né, se eu não me engano, mas ainda a CBF não sei se vai prorrogar essa extensão. Acho muito difícil prorrogar a paralisação. E, particularmente, eu não vejo possibilidade, de verdade, da Série C parar. Embora essa possibilidade tenha sido levantada pelo presidente, né? Agora ele falou assim, de tomar a decisão analisando o cenário de cada dia, né? Ver aí como é que as coisas vão funcionar. Mas existe... hoje o Náutico ficaria 15 dias sem jogar, no cenário atual. E aí não
não sei como o clube faria. Seria mais uma intertemporada, né? O que eu acho que é já ruim, sabe? E aí nem vou levar naquela ótica de quanto mais tempo tem para treinar, pior fica, porque não é nem isso, mas assim, o Náutico perderia o ritmo de jogo e etc. Enfim. Mas a gente sabe também que os clubes gaúchos não têm o que fazer, né? Então aí cabe a CBF tomar a melhor decisão e ver como realocar isso para a sequência do campeonato, né? Eu acompanho diariamente a situação lá no Rio Grande do Sul, né? Professor gaúcho e tal, e eu vejo que a régua, de fato, né, por tudo que está acontecendo, é a situação do nível do Guaíba. De ontem para hoje abaixou bastante, tá marcando chuva amanhã e quinta, se não me engano, mas não muita chuva, mas assim, é uma coisa que pode... Ainda tem a questão do vento, né? Lá na Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande, que... não me lembro agora se é Rio Grande de fato. Enfim, que é onde que a água de fato sai para o mar, né? Que tem a questão do vento sul, que pode ser que atrapalhe também um pouco. Então, eu acho que a grande questão da Série A ter parado em relação, principalmente por Grêmio e Inter, disputarem muitas competições, né? Então o calendário ficaria muito mais apertado. Na Série C, eu vejo que talvez é possível seguir adiando, talvez só o jogo. Daqui a pouco mantém apenas o São José sem jogos e volta o Caxias, o Ipiranga, que são equipes que estão em algumas áreas menos afetadas. Isso talvez poderia ser uma solução. E até porque o São José não tem calendário como a dupla Grenal tem, né? Então, poderia ser feito isso, volta com Ipiranga e Caxias, e o São José dá uma segurada ainda, e depois, claro, você não vai botar também para recuperar esses jogos de uma maneira tão rápida, né? Teria que haver alguma maneira de ajustar o calendário, mas poderia ser uma solução, né? Mas eu também concordo com o Lucas, mas eu acho que a Série C não vai parar por esses motivos, né? Bom, vamos mudar de pauta agora. Vamos falar sobre uma matéria que Lucas fez, mas eu quero que Pedro comente, que é sobre a rotatividade dos técnicos na Série C. Um levantamento que Lucas fez, que nessas primeiras 5 rodadas, 8 técnicos já foram demitidos. Pedro, futebol brasileiro, né? Não tem outra explicação, né? Porque, claro, não é por conta das 5 rodadas que o técnico caiu. Claro, existem, eu acho que eu também não parei para analisar caso a caso, mas às vezes eu acredito que aí é muita situação de que técnicos que estavam vindo já de estaduais, enfim, de outras competições no início do ano, e que se aguarda a Série C para ver se vai engrenar ou não, e talvez isso não acontece. Mas, sei lá, como explicar em 8 trocas em 5 rodadas, né, toda essa movimentação na Série C? Suco do futebol brasileiro, né? A gente sabe que é mais fácil você trocar o treinador do que 25, 30 peças. Então, tem algumas diretorias que acham os treinadores, né, de uma forma geral, assim, bem descartáveis. A gente vê equipes aí durante a temporada com 2, 3, 4, 5 treinadores. E, no final das contas, cai de divisão, não vai para canto nenhum, né? Você, nessa rotatividade maluca, não consegue implementar uma ideia, por mais que tenha sua oscilação, obviamente. Por exemplo, durante esse recorte do Fortaleza com o Vojvoda, quantas e quantas vezes o Fortaleza não despencou e com o próprio Vojvoda conseguiu subir novamente. Ano passado a gente teve o exemplo do Léo Condé no Vitória. Disparou durante a Série B, deu uma despencada, ninguém acreditava mais no acesso do Vitória e ele mesmo conseguiu virar a chavinha e foi campeão da competição. Então é muito do pensamento do futebol brasileiro, de quem gere, né, as equipes, óbvio, essa questão de investimentos que algumas equipes de Série C não têm, então você tem que ter um resultado muito rápido, muito imediato. Muitas dessas equipes já vêm dos estaduais sendo vice-campeões ou não tendo alcançado as finais das competições, então o treinador já vem meio que pressionado, começa a Série C, também não vem bem, então já troca, né, de imediato. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o mercado das equipes de Série C já é mais complicado, porque a Série A reforça, a Série B reforça, e quem ninguém quer é que acaba sobrando, né, para a Série C. Jogadores sem espaço, jogadores que estão em mais fase, jogadores livres no mercado também, né, sem tanta opção. Então é mais complicado você fazer essas equipes renderem, né?
Tanto que a gente vê algumas equipes aí que, surpreendentemente, conseguem mudar de treinador e transformam as histórias durante a competição, e outras que mantêm, apesar das dificuldades, e conseguem desempenhar bons papéis, conseguem manter a regularidade e brigam, né, pelo acesso, conseguem o acesso. Então é isso, é suco do Brasil, suco de Brasil, né? Suco de futebol brasileiro. Espero que um dia essa mentalidade mude, sabe? Porque é feio até para os treinadores, né? Que cobram tanto que as equipes dê uma condição de trabalho melhor. E na primeira oportunidade, vários deles também pegam o beco, vão embora. 10 mil reais a mais, 20 mil reais a mais, tem peso, né, no bolso de muita gente, mas você abraçou um projeto, né? Você está fazendo parte daquilo ali. Não adianta você montar todo um elenco e depois ir embora, como a gente vê, né? Muitas vezes aí, se apalavrar com o clube e depois deixar a diretoria na mão, acertar com o outro. Esse começo de ano rolou bastante isso, nessas equipes intermediárias. Então é bem complicado isso para todo mundo, né? Para os treinadores, para a diretoria, para os jogadores, que tem que assimilar muito rápido várias ideias de jogo diferentes. Então, que um dia o futebol brasileiro tenha um perfil quanto a isso mais europeu, né? Porque eles têm o perfil de manter mais os treinadores. Total. Lucas, traz pra gente aí, você que fez a lista, que me chamou a atenção que metade, né, desses 8 são de clubes nordestinos, né, Lucas? Pois é, a curiosidade é que 3 nordestinos só não trocaram de técnicos até agora, né, na Série C. Botafogo da Paraíba, o Confiança e o Náutico. Mas, parêntese aqui, assim, a situação do Gerson Guzmão no Confiança, né? Não sei se existiria um eventual tropeço no próximo sábado, né, contra o ABC. Mazola, acho que ainda não balança. Acho que ainda Ou seja, tu tá dizendo que a tua lista vai aumentar até o final de semana. Rapaz, eu não duvidaria. Olha, quando eu vi esse gancho de matéria me veio depois que Morininho foi demitido ontem, né? Do Remo, próximo adversário do Náutico. Aí eu disse, rapaz, Morininho demitido, né? Eu lembrei disso, rapaz, teve o do Sampaio, Marcelo Cabo. Aí eu pensei, peraí, quem já trocou? Aí fui ver, aí 8 times trocaram. E a foto da matéria, né? Tá Marcelo Cabo, naturalmente nada pessoal. Mas é porque me chamou a atenção. Nada pessoal, né? Nada. Não, mas vê que loucura. Marcelo Cabo foi demitido na 2ª rodada do ABC. Na 4ª rodada, ele estava no Floresta. Assim, é um ciclo entre esses clubes que é um alimenta o outro. Não, me impressionou, de verdade, esse número assim, de 8 demissões em 5 rodadas, me impressionou. Assim. Eu não sou daqueles que morre abraçado com o treinador e sobre essa ótica de Pedro aí de não demitir, porque não é muito bonito. Eu não acho que é por aí, não. Mas, assim, uma coisa que me incomoda, assim, de basicamente todo dirigente do futebol brasileiro, vou usar o exemplo do Marcelo Cabo. Ele caiu depois que o ABC perdeu do Náutico por 3-0. Mas ele, tipo, a gente já vinha comentando lá no grupo. O maior exemplo disso, quando o Marcelo Cabo saiu, a matéria do NE45 saiu com 2 minutos depois. Por quê? Porque já existia uma possibilidade de Marcelo Cabo ser demitido ali. Então, assim, o futebol brasileiro ele tem um problema muito grave, que é tipo, vamos dar mais um jogo. Quando não há mais convicção no trabalho. E aí você gera essa troca maluca. Porque, pronto, se você demitisse Marcelo Cabo, feito o ABC demitiu, antes da Série C, talvez a situação do ABC pudesse ser melhor hoje, porque o novo treinador teria mais tempo, enfim, de preparação para a Série C. Mesma coisa do Náutico. O Náutico, Alan Al, quando foi demitido na final do Pernambucano, Alan Al era um treinador demitido à beira do campo. E aí a derrota para o Sport só fez validar. Foi o primeiro caso de treinador que eu vi, estava no estádio lá cobrindo, de a gente subir a matéria e o treinador ir no vestiário da demissão dele. Assim, e não é novidade isso, porque assim, não está sendo um caso isolado, sabe? Então, realmente me impressionou essa estatística aí de 8 demissões em 5 rodadas. E eu acho que essa lista vai aumentar aí e não me surpreenderia se esse ciclo fosse retroalimentado. Assim, fulano é demitido de um, vai para outro da Série C, depois acaba tendo sucesso, porque é muito, assim, a Série C a gente vem acompanhando, eu, assim, particularmente, venho acompanhando com mais regularidade nos últimos anos por conta do Náutico, né, que eu cubro, no NE45, e a gente vê que, assim, há um
perfil padrão assim de escolhas para os clubes que você entende que pode ser suficiente, mas acaba que não é. Aí sempre tem essa troca no início, aí traz um que acaba reagindo bem, mas depois, no fim, não é possível conseguir o objetivo. O próprio Náutico, ano passado, teve a troca no início, né, com o Dado. O Dado foi demitido na terceira rodada de Série C. Aí o Náutico trouxe Marchiori. Aí Marchiori foi demitido a 2 rodadas do fim da primeira fase, quando já poderia ter sido demitido antes para tentar, sobretudo depois daquele episódio com o Souza. E o Náutico escolheu manter, aí trouxe Bruno Pivetti para 2 rodadas. Então, está sendo comum também treinadores chegarem para 2 rodadas, 3 rodadas finais. A gente viu ano passado isso aqui em Pernambuco, o Evaristo Pisa no Santa Cruz e o Pivetti no Náutico, né? Então, assim, realmente foi uma estatística aí que me assustou e acredito que essa matéria vai precisar ser atualizada aí daqui a algumas semanas. Rapaz, eu tenho certeza que depois que você fez essa matéria, até final de semana, pelo menos mais uns 3 vai cair, eu acho. Mas é isso aí. Para quem quiser ver a lista direitinho, com calma, com detalhe, o Rodrigo até deu uma baixada aí antes, mas vai no ne45.com.br, que tem essa e outras matérias que a gente fez também. E para a gente fechar aqui o nosso giro de notícias, uma matéria que Pedro Maranhão trouxe agora de manhã, quase como exclusividade, eu acho que até foi como exclusividade, né? Não cheguei a ver os outros portais ainda hoje de manhã, que é sobre a venda do Edson Lucas, do lateral esquerdo do Retrô, para a Ferroviária da Série C. Por que a gente está trazendo essa matéria? Porque Edson Lucas, a gente aqui de Pernambuco, a gente conhece bem ele, por ter feito já 2 campeonatos pernambucanos bem bons, eu digo de bons para até bom para melhor, assim, e que no ano passado, no segundo semestre, foi emprestado ao Vitória da Bahia e foi campeão da Série B. Não teve muitas chances no começo, mas depois que virou titular, foi titular absoluto, né, na campanha que gerou o título aí para o Vitória. E o Vitória até chegou a negociar uma possível compra, a gente até noticiou isso também, mas não chegaram num denominador comum. E hoje Pedro traz a informação de que a Ferroviária de São Paulo, que está na Série C, contratou. Então, Pedro, traz aí o que você apurou, os números, valores, tempo de contrato e tudo que você sabe sobre essa negociação aí. E se na tua visão o Retrô fez um bom negócio ou não, se são valores parecidos do que o Vitória tinha oferecido no começo do ano. Enfim, traz até teus comentários aí, por favor. Essa negociação me levantou uma duvidazinha que eu vou deixar para o final, mas assim, é um lateral interessante que vem de temporadas legais no Retrô, fez parte da campanha do Vitória, do acesso, né, do ano passado. Antes de ir para o Vitória, ele chegou a ser oferecido ao Sport, o Sport não quis. Então, o Edson Lucas aí vem se destacando, né, no futebol brasileiro, há pelo menos 2 temporadas, e me impressiona a questão dos valores, porque assim, ele sai para o Ferroviária de São Paulo por 500 mil, por 50% dos seus direitos, né, o Retrô continua com 50%, e o Vitória, quando foi tentar, né, a contratação do atleta, que é uma vitrine até maior que a primeira divisão, é um clube mais tradicional, ele já vinha jogando com regularidade no Vitória, tinha oferecido, né, segundo algumas informações, 400 mil. Então, assim, 100 mil de diferença me levantou essa dúvida no seguinte ponto de que, se no começo do ano o Retrô não fazia questão desses 400 mil, né, por que agora fez de 500? Sabe? Então, é um ponto que me levantou uma dúvida, porque não é um valor tão diferente, né? É basicamente a mesma negociação. Ô Pedro, só para não perder o gancho, eu até peguei meu celular agora aqui, porque eu tenho uma informação aqui do começo do ano, de quanto o Vitória ofereceu para contratar, quanto o Retrô ofereceu para o Vitória contratar. Sim. O Vitória não quis pagar 800 mil pro Retrô. Tá? Essa informação que eu tenho de uma fonte boa, e que, assim, cara, eu vejo, 800 mil hoje no futebol não é nada, né? Sim. A gente vê o próprio Vitória pagando muito mais, talvez muito mais caro para os jogadores que chegaram com um certo desprezo, com certa crítica da torcida, sabendo que teria em casa um jogador que estava em franca evolução, que poderia, talvez numa Série A, mostrar uma evolução ainda maior, mas que não quis pagar. E agora o Retrô vende por 500 mil. Por isso que eu também assim, fiquei um pouco surpreso. Eu não sei se daqui a pouco a fase do Retrô de não ter
E não está conseguindo os objetivos, né? Não sei se daqui a pouco apertou o calo do Retrô, né? É. O Cássio Zirpoli, inclusive, trouxe, né, uma matéria no blog dele sobre o balanço do Retrô, a questão de alguns empréstimos e tal, do passivo do Retrô. É interessante para quem tiver interesse de olhar, né? Até porque é um clube que tem dono, é o Laércio Guerra, que é dono da faculdade aqui de Pernambuco, né, da Unibra. Então, detalhes interessantes sobre essa negociação. Vai para a Ferroviária, né? É um clube modesto, como eu disse no começo da live. Eu acho que se esperava mais, né? Pelo talento que o Edson Lucas tem. Contrato até 2026. Então, foi curioso essa negociação. Mas eu acho aí que essa negociação tem um ponto importante aí, que, na minha opinião, pode ter pesado, sim, a vontade do jogador. E a Ferroviária, por mais que seja um clube modesto, se a gente for comparar com o Vitória, com o Guarani... É SAF também, né? E é uma ponte muito boa ali, né? Se destaca ali em São Paulo, é um clube de empresários que tem muito, assim, uma rede de contatos absurda. Então, assim, tá ali, possivelmente jogar o Paulistão, e for bem, acabou. Naturalmente vai pegar um clube de Série B tranquilamente. Então, pode ter pesado isso também, e é um investimento que a Ferroviária também já se resguarda para possível investida, né? Contrato até 2026. E o Guarani tentou, mas o Guarani quis por empréstimo, né? O Vitória, o Retrô também pediu 800 mil na época. Foi até, inclusive, naquele momento em que o Guarani vendeu o Mike para o Grêmio, lá, lateral esquerdo, foi para o Grêmio. Aí o Guarani criou uma reposição. Aí tentou o Edson Lucas, mas por empréstimo, e aí o Retrô só queria vender, e aí pediu esse valor de 800 mil, o Guarani recuou, e agora vem a Ferroviária. Acho que no cenário assim, acho que é um cenário interessante para o Edson Lucas, que se destacar mesmo, que ele já vinha se destacando, pode dar um salto maior. Eu gosto dele, acho bom lateral. Até não entendi muito bem no Retrô, assim, em alguns jogos, ele ter ficado no banco de reservas. Acho que na semifinal contra o Náutico, se não me engano. E contra o Fortaleza lá também. Ali foi dedo de Bob Fernandes, né? Na Copa do Brasil, foi. Então, assim, vamos ver aí, né, o que é que o futuro reserva, mas acho uma boa aposta e um potencial grande aí. Pronto. Então tá aí, né? Só para reforçar a matéria do nosso companheiro Pedro Maranhão. Contrato até 2026 por 500 mil e por 50% dos direitos do atleta. Então tá aí. Eu acho que também é um mercado, como você falou, é um clube que não tem tanto peso de camisa, mas que tem uma base hoje. E é um mercado paulista, né? Que hoje em dia o Campeonato Paulista ele é muito visado. Então, e a gente tá vendo agora aí na Série C um começo de Série C até interessante na Ferroviária. Não sei se vai brigar até o final por acesso para a Série B, mas eu acho que o grande lance está aí disputar talvez ano que vem o Paulistão, né? Então é isso. Tô quase ficando rouco já. Vamos dar uma passadinha agora na Bet Nacional, Rodrigo, para a gente fazer as nossas apostas do dia. Lembrando que a gente tem um código, né? O podcast 45. Se você tá afim de participar, de entrar aí na Bet Nacional, lembra da gente, usa o nosso código, isso vai fortalecer ainda mais a nossa parceria. Tem 2 joguinhos, acho que vale a pena a gente ter postado esses 2 joguinhos hoje da Copa do Brasil, né? Tem um emocionante Chapecoense e Ponte Preta aí também. Chape, tem esse também. Tá pequenininho para mim aqui. R$20 no Souza. R$20 no Souza? Não, para com isso. Souza não, com todo respeito ao Souza, vai. Eu acho que hoje não dá para o Souza. Eu acho que de todos que a gente viu aí de jogos do Souza na temporada, para mim hoje é o mais difícil, principalmente pelo fator casa. E tá pagando bem, viu? O Souza. Fora de casa. Tá pagando bem. Então o que vocês acham? A gente vai numa duplinha aí? Fortaleza e... Vamos, assim, o Fortaleza tá pagando bem, eu acho que comparado ao Vasco, né, por ser um mandante 2,59 e para 3, ou seja, a Bet tá entendendo aí que esse fator muito equilibrado, né? esse fator bastidor aí pode ser que tá pesando. E a gente, como é bairrista, a gente como defende o nosso lado, vamos apostar no Fortaleza.
E no caso do Souza, acho que não tem como, né? Eu acho que vamos fazer o seguinte, então. Vamos apostar só no Fortaleza. Só no Fortaleza. Aí, quanto a gente pode botar aí? Vintão? Rodrigo, você é um cara que gosta de aventura. Eu, se fosse você, botava 20 no Souza. 30 aí. Não, Pedro, guarda esse 20. Dá para 3 coca. Não, 3 não. E eu tava olhando aqui, a Chape também tá pagando um valorzinho, R$1 aí, bom, né? Chape tá forte em casa, né? Podia fazer uma duplinha, então, Chape do professor Chape, Lousa, né? Hã? Do grande professor Humberto Lousa, né? Ué. Talvez uma apostinha aí na Chape, no Bragabu. Tem o que nesse Bragantino aí, Rodrigo? Mercado especial aí. Para crescer um pouquinho mais. Os gols. Será quantos gols aí? Vamos ver. Será que o Bragantino faz 3 gols? O Lucas não tá confiante no Souza mesmo, bicho. Jamais. Com respeito aí, mas... Ambos marcam. Ó, esse ambos marcam aí tá interessante, ó. 1.54. Dá por mim. Se o Souza passar, eu vou ganhar. Ambos marcam, não marcam no caso, né? Não. Né? Não é isso que eu entendi? Aí, ó, esse não aí tá interessante. Eu acho que o Souza não marca hoje no Bragantino. Tá 1,50, né? 1,50, pô. Acho que tá valendo isso aí. Eu também acho que o Souza não faz gol, não. Boa dupla essa aí. Botar aí, ó. Bragantino, Souza não marca e Chape. Perfeito. Pra gente fechar o programa e tentar colher uns pila amanhã. Aí, Rodrigo, bota aí quanto ele acha que um vintão. Vintão, perfeito. Oxi. Tá ótimo. Eu acho que isso é uma boa aposta. O sushi de Rodrigo aí do final de semana. Agora, se o Souza aprontar amanhã... Aí... Amanhã não, hoje no caso, né? Pedro eu venho grandão. Só um plantão aqui rapidinho sobre o Vasco, o Fortaleza. A 777, né, a empresa da SAF do Vasco, pediu desculpa e lamentou e confirmou os atrasos mesmo de direito de imagem. Bota 10, Rodrigo, bota 5. Ó, o Rodrigo tá aqui, sabe aquele diabinho que fica no ouvido? Bota 5, bota 5. Aí o outro já tá falando, bota 10. Vamos fazer o seguinte, bota 5, vai. 5 não vai fazer diferença, não. Pronto. Agora, se o Souza ganhar hoje, eu não apresento o programa por um mês. Começou hoje e já vai pra geladeira, né? É isso. Mas é isso, pessoal. Acho que foi legal o programa. A gente conseguiu fazer um giro aí bem interessante, aproveitar o momento para falar desse contexto, né, de todos os clubes nordestinos. E fica também aqui mais uma vez o recado, mais uma vez o convite para deixar o seu like, compartilhar a nossa live e também acessar os nossos canais parceiros aí, o Game Arena, né, que a gente está com um projeto bem bacana, chegando muito forte agora no Game Arena também. O próprio Clique Esportivo, e a Bet Nacional também, né, que é a nossa parceira mais do que nunca, com o nosso código aí, o Podcast 45. Também tem nosso Clube 45 lá no Apoia-se. Enfim, tá aqui na barrinha de baixo, né, aqui embaixo, cadê? Aqui embaixo, né, do meu nome, tá aí todos os nossos parceiros. Chega junto com a gente, que quanto mais vocês ajudarem a gente, mais a gente vai trabalhar forte e firme aqui para trazer informações para vocês. Tá bom, galera? Valeu, Lucas, valeu, Pedro. Perdão pela voz um pouquinho rouca hoje, mas simbora, o programa foi legal e boa terça para todo mundo. Valeu.